aí, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath, para você que vai fazer concursos para carreiras policiais da banca Sebrasp, é a banca que mais elabora concursos para a área policial. Você que vai fazer aí o concurso da Polícia Penal de Pernambuco, da Polícia Militar de Alagoas, da Polícia Civil da Paraíba, da Polícia Civil de Alagoas, qualquer concurso que seja para essa banca, para carreiras policiais, você está na aula certa, no vídeo certo. E aqui eu vou falar sobre a redação da banca Sebrasp, quais são os temas cobrados por essa banca, como que é a prova discursiva, como que você pode estruturar o seu texto para a prova discursiva, para você que tem dúvidas de como estudar a redação, o que estudar para a prova discursiva, como elaborar um texto coerente e lógico, né? Como elaborar um texto que você consiga expressar o seu posicionamento. Na verdade, a banca não pede muitas vezes o posicionamento, mas como que você pode apresentar exemplos, apresentar informações, trazer uma argumentação bem elaborada. Se você tem dúvidas com relação a isso, você está na aula certa. Antes de mais nada, eu quero começar trazendo aqui, vou falar sobre o concurso da Polícia Penal de Pernambuco. É com muito carinho que eu trago informações específicas para este concurso. E antes, eu já quero começar com a questão do conteúdo. Que conteúdos a banca Sebrasp já cobrou, já que é uma banca que gosta de repetir temas, e quais conteúdos você precisa estudar para poder alcançar em uma nota de excelência na redação, gabaritar a prova de redação, porque a prova de redação é a única prova que você não consegue chutar. Segurança Pública é o top 1 em se tratando de provas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal. Vou mostrar aqui temas que o Sebrasp já cobrou com relação à segurança pública. Os temas de redação que eu vou trazer aqui e apresentar para vocês, vocês podem também pegar eles e dar um print aqui nessa tela e estudar, praticar a sua redação, porque não há nota boa na redação sem treinar. Mas, em se tratando de provas da Polícia Penal, que é o foco aqui dessa aula, o que é que o Sebrasp já cobrou? O que é que o Sebrasp pode cobrar? Como é que é a estrutura? Como que eu posso interpretar, né, a prova discursiva? Porque língua portuguesa é uma disciplina obrigatória, básica em qualquer concurso, e língua portuguesa não somente inclui a parte de gramática, né? A parte de você conseguir fazer o uso da norma culta padrão. Língua portuguesa também é literatura, língua portuguesa também está incluída aí a parte escrita, a modalidade escrita, que é o que vai exigir de você também na prova de redação, né? Que você reúna todo o seu conhecimento com relação à língua portuguesa e o seu conhecimento técnico com relação ao cargo que você vai ocupar, né? Ao cargo que você almeja, ao cargo que você quer, né? Ter um distintivo da polícia. A banca gosta de cobrar muito essa temática relacionada, né, a problemáticas que o agente vai encontrar no dia a dia. Vou mostrar aqui para você a prova do último concurso, né, da Polícia Penal. Pegou aqui, ó, vou dar um zoom para vocês conseguirem visualizar melhor aqui essa proposta temática. Lei Estadual número 15.755/16 institui o Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. Novamente a banca aqui cobrando conteúdo técnico, né? Cobrando aqui na proposta da prova discursiva dispositivos legais. O que é que você vai usar, né? Na prova Sebrasp você não vai precisar usar filósofo, você não vai precisar usar para compor sua argumentação figura de autoridade, nada disso, é uma prova diferente, tá? Na prova Sebrasp você vai precisar usar dispositivos legais, dar exemplos concretos, né? Dispositivos legais que incluem Código Penal, Constituição Federal, aqui, ó, lei estadual que institui o Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. Olha como foi a temática aqui, bem focada para essa área, né, para a realidade que vai encontrar um agente penitenciário. A realidade prisional feminina no Brasil. É possível adotar e devolver a dignidade à mulher presa para que ela exerça seu papel na sociedade? O tema geral aqui foi uma pergunta. E a banca trouxe aqui, ó, esse foi um caso de um texto argumentativo. A maior parte de possibilidades da banca cobrar, né? É possível que a banca cobre de vocês uma redação que seja dissertativa expositiva. Qual que é a diferença? A redação dissertativa expositiva é aquela que você não vai precisar se posicionar acerca do assunto. Quando a banca quiser que você se posicione acerca da temática geral da proposta, vai aparecer aqui como apareceu na prova passada, né? Dentro no enunciado, pedindo para você se posicionar claramente. E aí a banca, ainda que peça uma redação argumentativa, ela já vai te dar os tópicos prontos, que é para você
introduzir no seu texto, né, como que eu vou estruturar minha redação. Primeira parte, você vai introduzir o tema geral e os tópicos, e depois você vai, dentro de cada... O que é que eu recomendo? Elaborar em cada um dos parágrafos, você vai responder a um dos tópicos separadamente, na mesma proposta aqui, aliás, na mesma sequência que a banca propõe. E vamos aí para mais um tema recorrente. Outras provas que você pode utilizar na sua preparação são provas do DEPEN, que é do Departamento Penitenciário Nacional. Traz aqui temáticas que também engloba essa questão mais técnica, né, do cargo. E as provas do DEPEN também costumam versar aí sobre a realidade do sistema prisional brasileiro. O DEPEN gosta muito de testar os candidatos dessa forma, e também é provável, né, que a prova que você vai encontrar aí da Polícia Penal de Pernambuco verse nesse mesmo conteúdo. As chances de cair uma temática relacionada à segurança pública no concurso da Polícia Penal do Estado de Pernambuco é altíssima, porque a banca gosta de explorar isso, exatamente esse eixo temático nesse concurso. Olha aqui, ó. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Isso que está previsto lá na Constituição. Em nenhum momento aqui no enunciado, diferente da proposta que eu mostrei para vocês anteriormente, pede para que o candidato se posicione acerca do tema, ou seja, aqui você já identifica com a redação expositiva aquela que você só vai precisar apresentar as informações e responder aos comandos do tópico sem posicionamento. Comando do tópico 1. Dê exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e segurança. Ou seja, o candidato ele precisa realmente dominar o conteúdo relacionado à segurança pública para poder ter exemplos, para poder ter ideias, para poder responder ao comando do tópico. Não tem como você produzir uma redação de um conteúdo que você não domina, tá? Então, básico para quem vai fazer provas para carreiras policiais, estudar e dominar a temática de segurança pública. Depois que você fizer o estudo dessa questão da segurança pública mais geral, sugiro também que você comece a estudar questões relacionadas ao cargo que você vai prestar concurso, porque a banca gosta de explorar isso. Segundo tópico, discorra a respeito do debate atual sobre reduzir ou não a maioridade penal. E essa questão da maioridade penal, a banca já cobrou mais de uma vez, né, em provas discursivas. Depois, comente a respeito do sistema prisional brasileiro e reincidência criminal. Temos aqui novamente o desdobramento de tópico, que significa que o candidato precisa abordar sobre duas questões dentro de um único parágrafo. Prova do DEPEN. Bora carregar, deixa eu esperar que ela carregar aqui. De 2015, olha. Prova do DEPEN mais antiga. Nem trouxe aqui, nem tenho nessa parte a prova do DEPEN mais atual. Mas também foi, obviamente, segurança pública. Segurança pública, política e polícia e políticas públicas. Disserte a respeito da segurança como condição para o exercício da cidadania, dê exemplos de ação do Estado na luta pela segurança pública. Percebe que existe aqui um certo padrão, né, de comandos de tópicos da banca. Quanto mais você exercita isso, quanto mais você exercita praticar a redação, maiores serão suas chances de alcançar uma nota de excelência. Segundo, aliás, terceiro e último tópico, discorra acerca da ausência do poder público e presença do crime organizado. Provas do DEPEN. Todas as provas que eu mostrei aqui, temática de segurança pública. Vou mostrar mais outra prova de segurança pública aqui, que foi no caso da prova da Polícia Federal de 2018, papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Vou aumentar aqui um pouquinho, só para mostrar, né? 2 textos motivadores, esse mesmo padrão da banca, 3 tópicos, né? Pedindo para que o candidato discorra sobre o papel constitucional e social. Temos aqui desdobramento de tópico. Direitos humanos também é uma temática que a banca gosta muito de explorar, anota aí. Principalmente para quem vai fazer provas também da Polícia Penal, questões relativas a direitos humanos, a banca já cobrou muito. Alguma questão relacionada a direitos humanos como temática geral, ou aqui, como foi o caso da prova da Polícia Federal dentro do comando do tópico. Pré-requisito para a prova da Polícia Penal, para a prova de redação, estudar também sobre direitos humanos. Segundo, citar contribuições da Polícia Federal, né? Ou seja, a banca vai testar aqui. Se você conhece como é que é o dia a dia do agente, né? No caso da agente da Polícia Federal, se você sabe como é o dia a dia, isso consegue falar, abordar sobre, trazer exemplos do dia a dia da Polícia Penal. A gente vê aqui esse exemplo com a Polícia Federal, mas com a Polícia Penal a banca tende a fazer a mesma coisa. Relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Terceiro e último comando de tópico.
Apresente sugestões de implementações e ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Qualquer dúvida também entre muitos candidatos que estão se preparando para provas discursivas da banca Sebrasp. Muita gente me pergunta, ai, Nath, o que é que eu faço? A redação Sebrasp é obrigatório no último parágrafo eu trazer uma proposta de redação, como é a prova do Enem? E a resposta que eu dou para esses alunos é a seguinte, depende. Porque se você pegar como base os modelos de provas discursivas anteriores que acabei de mostrar, nenhum comando do tópico pedia para você apresentar ali sugestões de implementação de projetos visando combater um determinado problema, certo? Mas aqui, ó, na prova da Polícia Federal de 2018, a banca veio com um comando de tópico nesse estilo de proposta de intervenção. Então, não é uma obrigatoriedade para quem vai fazer provas discursivas da banca Sebrasp. A questão é que você precisa interpretar os comandos do tópico e responder necessariamente o que a banca quer. Se a banca pediu para você trazer uma proposta de intervenção no último parágrafo, você precisa atender o que a banca solicitou. Se ela não pediu, não precisa trazer uma proposta de intervenção e nem precisa fazer uma conclusão à parte. Foque somente em responder de forma objetiva e clara ao comando de todos esses tópicos. Vou aproveitar aqui essa temática da prova da Polícia Civil do Distrito Federal e vou trazer aqui uma redação com vários ajustes que precisam ser feitos, né, para que você entenda como que você deve estruturar a sua redação, quais erros você precisa evitar cometer na sua preparação e no seu texto. Qual que foi esse tema aqui da prova da Polícia Civil do Distrito Federal? O cerco às armas como estratégia de combate à violência. Tema geral, tópicos, 3 tópicos. Percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição. Tópico 2, efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo. Tópico 3, limitações de uma medida legal como a proibição de vendas de armas de brinquedo. Vou abrir aqui a redação que foi escrita com essa mesma temática. Primeiro ponto aqui que eu recomendo a todo mundo que está se preparando para provas discursivas, qual que é escrever a sua redação com essa folhinha que a banca costuma cobrar, para que você possa simular ao máximo as condições que você vai encontrar no dia do concurso. E aqui como começa essa redação? Bora lá. Ao observar o cenário atual, percebe-se o desacordo da moral razoável está presente nos mais diversos assuntos. Aqui, ó, nas suas primeiras linhas, nas 2 primeiras linhas da sua prova discursiva, você precisa fazer o quê? Contextualizar. O que é contextualizar, Nath? É apresentar o tema geral. Qual que foi o tema geral dessa proposta? O cerco às armas como estratégia de violência. Ou como o candidato, a candidata começa aqui essa redação. Ao observar o cenário atual, percebe-se o desacordo da moral razoável está presente nos mais diversos assuntos. Falou, mas não falou exatamente. O examinador, quando ele lê a redação, ele lê as suas primeiras linhas, ele precisa entender sobre o assunto que o seu texto vai versar. E aqui não está claro, né? Isso é um erro. É você não contextualizar, você não apresentar a temática geral logo de cara. Depois segue. Entre os principais temas, pode-se dizer que a segurança pública, aqui faltou acento, né, palavra paroxítona, a banca começa a descontar pontos aí de questões microestruturais. A segurança pública compete entre os 3 primeiros mais polêmicos. Entre os 3 primeiros mais polêmicos, o quê? Não está claro, né? Não sei do que o candidato está abordando. A segurança pública compete entre os 3 primeiros, o quê? Mais polêmicos para melhor exemplificar. Aqui também há falhas com relação à estrutura, né? Outra dica é você colocar mais pausas no texto para evitar que o desenvolvimento do seu texto fique confuso. Para melhor exemplificar, podemos citar as novas medidas adotadas para a autorização do porte de armas, como também a desmilitarização da polícia. Não faz sentido aqui, nessas primeiras linhas, ó, aqui foi uma introdução, né, um início de texto que ocupou
7 linhas. O que é que eu recomendo que você faça? Que você introduza o tema geral e os aspectos em no máximo 4 a 5 linhas, porque você vai precisar, né, de mais espaço para poder apresentar as informações do seu desenvolvimento. Então, a sua introdução precisa ser mais breve. E essa introdução aqui, ó, ela não apresentou o tema logo de cara e também não fica claro quais são os tópicos que a redação vai abordar. Quais são os tópicos dessa proposta da prova discursiva? Primeiro, percepções diversas acerca das armas, né, como instrumento de proteção e símbolo. Depois, efeito educativo pretendido com o uso de armas, com a proibição da venda de armas de brinquedos e limitações de uma medida legal. Nenhuma desses tópicos foram apresentados aqui logo no início do texto, né? Então, precisam ser apresentados tema e tópicos. Só isso, somente apresentar. Depois segue aqui. É de conhecimento geral a utilização de armas pelos agentes. Ó, cuidado também, porque aqui a gente tem uma palavra que o examinador ele não consegue identificar. Aqui é um E, aqui é um N, cadê o hífen? Não existe, então aqui a banca ela já começa a descontar pontos de grafia. A sua redação ela precisa estar bem escrita, né? Se você tem essa dificuldade, sugiro que você treine ainda mais, né, para poder apresentar uma boa letra e o examinador não descontar pontos por isso. Aqui a banca já acusa erro de grafia. Outra questão também que tem a ver com a parte com o critério de apresentação é que o recuo que esse candidato dá é um recuo muito pequeno. Ó. Quase se você olhar para a prova, para a redação, de uma forma assim macro, como eu vou mostrar aqui, é difícil, né, eu identificar os inícios de parágrafo. Muito curto o recuo. O seu recuo ele precisa ser um pouquinho mais longo, mais ou menos aqui dos 2,5 cm, tá? Precisa deixar um espaço maior no início do recuo da sua redação. Bora seguir aqui. É de conhecimento geral que a utilização de armas pelos agentes da segurança pública é vista como proteção e seguridade social. Pronto. Aqui indicou, né? Aqui fez diferente, que começou o início do parágrafo contextualizando o primeiro tópico. O seu parágrafo ele precisa começar, o que é que eu recomendo? Com um conectivo, falta conectivos aqui nos inícios de parágrafos. Quais conectivos eu posso usar? Primeiramente, em primeiro lugar, é de conhecimento geral que a utilização, ou em primeiro lugar, a utilização de armas pelos agentes, e já pode ir mais direto, né, de segurança pública, é vista como proteção e seguridade social. Outro conectivo aqui que segue. Porém, do lado oposto, quando utilizadas por criminosos, servem para causar e destoar, não entendo aqui que palavra é essa, o medo e o terror nas cidades. Ponto. Aqui, ó, já finaliza o parágrafo. E aqui o candidato comete um equívoco. Por quê? O sentido dessa frase aqui, posterior, é uma continuidade, concorda? E aqui o candidato já pulou de parágrafo. O que é que eu recomendo? Como eu falei no início do vídeo, um parágrafo para responder cada um dos tópicos. Não precisa apresentar em parágrafos diferentes. Aqui pode trazer, ó, apesar do Estatuto do Desmatamento prever, apesar dele prever em seu artigo 26, preciso isolar aqui entre vírgulas, as proibições sobre armas de brinquedo, o mesmo você não pode utilizar na língua portuguesa como pronome de retomada de algo que você já falou anteriormente no texto, né? Você pode utilizar outras palavras, mas nunca o mesmo. Em seu artigo 26, as proibições sobre o uso de armas de brinquedo, pode usar aqui um pronome pessoal, né? Apesar do Estatuto prever, em seu artigo 26, as proibições, ele, né, fazendo referência aqui a Estatuto, ele não inseria qual a pena aplicável para o agente que comete esta prática. Contudo, esse artigo é de suma importância, tanto no combate ao crime organizado,
que se aproveita, falta vírgula aqui na linha 16, né, porque tem uma oração, inserindo a oração adjetiva explicativa, que se aproveita dos benefícios, ó, cuidado também, escrever palavras muito próximas, dos benefícios que essas armas podem gerar em assaltos e sua impunidade por porte ilegal, como também na preservação das futuras gerações, afastando a curiosidade da mesma. Da mesma o quê? Aqui, ó, afastando a sua curiosidade, pode usar um pronome possessivo, né? Mas nunca o mesmo ou a mesma para poder fazer retomada a um elemento anterior. Então, aqui, ó, é um parágrafo, né? Aliás, 2 parágrafos para responder a um comando de um único tópico, né? E falta trazer aqui argumentos, comprovação também, quer falar de dados, trazer exemplos concretos. A resposta do comando do tópico não está clara. Começa aqui, até começou bem, né, faltando aqui um conectivo, mas começou contextualizando, ou seja, apresentando para o examinador sobre qual tópico o candidato ou a candidata estava abordando, mas depois aqui no desenvolvimento, foi trazendo aqui um desenvolvimento um pouco confuso, apesar de trazer elementos que ajudam também a corroborar nessa parte de argumentação, como o Estatuto do Desarmamento, mas não foi objetivo e claro. O que é que o comando do tópico queria que o candidato respondesse? Percepções diversas acerca das armas de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição. Responder de forma mais direta, é necessário. Depois, ó, sempre que começar um parágrafo novo, precisa começar com um conectivo para estabelecer essa relação entre as partes do texto. Como dito acima, você pode usar outro conectivo para melhor expressar, pode ser diante disso, diante disso. É imprescindível dar atenção especial ao assunto, não se pode imaginar nem correlacionar a criança a uma arma. Aqui, ó, é o famoso enrolation. Você precisa ser mais objetivo. Diante disso, né, é necessário dar atenção ao assunto. Não se pode imaginar nem correlacionar. Já vai direto ao que o comando do tópico quer. Diante disso, é importante escorrer sobre efeito educativo pretendido com a proibição do uso das armas de brinquedos, né? Quais são esses efeitos pretendidos? Aí você precisa dar exemplos concretos e já ir direto na resposta. Não precisa começar dessa forma que não responde ao comando do tópico. Aqui introduziu informações na redação, mas não vai direto ao assunto, né? Então, isso não tem valor para a sua parte, para a sua pontuação de conteúdo. Isso pode gerar pessoas intolerantes e, quiçá, né, quem sabe, faltou acento aqui, uma sociedade mais perigosa, uma vez que aguçaria sua empatia pelo instrumento. Confuso também, né? Não entende necessariamente do que o candidato ou a candidata está abordando. Diante disso, os princípios e valores que norteiam a família devem estar em harmonia com as crianças no intuito de alertá-los, falta acento também, uma candidata ou um candidato que tem essa dificuldade com relação à parte de acentuação. Então, ajuda muito você ter a sua redação, uma correção analítica, porque um professor, um examinador, alguém que você conheça que entenda muito bem, né, dessa parte de gramática normativa, consiga olhar o seu texto e identificar quais são os conteúdos gramaticais que você precisa estudar para poder apresentar uma redação com menos erros gramaticais e, consequentemente, ter menos pontos descontados da sua prova. Então, aqui, o candidato nitidamente apresenta dificuldades com relação a essa parte de acentuação e outras questões também de conjugação verbal, de alertá-lo sobre o quão letal este efeito pode ser. Não trouxe exemplos claros, né? Não responde. Não responde de forma o quê? Objetiva. Então, qual o tipo de resposta que a banca vai esperar que o candidato apresente num comando do tópico que pede para que você discorra sobre o efeito pretendido com relação à proibição dos usos das armas de brinquedo? Aí precisar que você traga aí exemplos mais concretos, como, por exemplo, diminuir os índices de violência, diminuir com relação à violência nas escolas, né? Já teve episódios com relação à violência na escola. Você pode usar isso também como exemplo, né?
diminuir aí, impedir que a criança, principalmente nas fases iniciais de formação, né, uma criança, principalmente uma criança muito nova, tenha acesso a uma ferramenta que tem uso letal. Então, a banca vai querer que você traga aqui, na parte que você vai precisar trazer informações sobre o tópico em questão, respostas mais concretas, respostas mais palpáveis, mais objetivas. Depois segue aqui, ó, desse modo, a resposta do último tópico, pode-se concluir que o pensamento ancestral, não entendo que palavra é essa, e a ignorância tem que ficar no passado. Mas o candidato posiciona-se. Em nenhum momento a proposta da prova discursiva pede para o candidato ou a candidata se posicionar. Então, se pede, não pede para você se posicionar, não se posiciona, foca em responder somente o que o comando do tópico quer. O que esse comando do tópico quer que o candidato abordasse? Acerca das limitações de uma medida legal, como a proibição das armas de brinquedos. Trazer exemplos. Quais são as limitações, né, de proibir esse uso de armas de brinquedo? Como que o Estado, como que o governo poderia controlar isso com relação às empresas que produzem esse tipo de mercadoria? Como fazer essa fiscalização? Então, tudo isso são exemplos concretos de limitações. É isso que a banca vai querer encontrar aqui na resposta. E perceber que as crianças precisam ser educadas e, para isso, os livros devem ser seus principais instrumentos. Isso fará o proibicionismo ser acolhido mais, aqui, ó, breve, né? Palavra escrita que não é difícil identificar, a banca costuma acusar aqui desvio de grafia, não aparece a palavra, aliás, o ponto final, né, uma pontuação, a banca também desconta pontos, caso você não coloque o ponto final. E essas são as informações. Qual que seria um texto ideal, né? Que eu não trouxe modelo de redação, trouxe aqui uma redação com muitas falhas para que você possa aprender e evitar cometer esses mesmos erros. Mas a estrutura da redação, ela precisa começar com um parágrafo introdutório, apresentando o tema geral e tópicos, um parágrafo de desenvolvimento para responder cada um dos tópicos de forma separada. E dentro desses parágrafos, o candidato ou a candidata precisa trazer você, no caso, conteúdo, exemplos concretos. Não adianta enrolar que você não vai conseguir pontuar. Se eu tenho um comando de tópico aqui valendo 12 pontos, 13 pontos, e eu não trago conteúdo, eu não apresento informações de forma objetiva, o que a banca vai fazer? Vai detonar a sua nota, vai colocar a sua nota lá embaixo. E não é isso que eu quero que você faça, né? Quero que você chegue no dia da prova discursiva muito bem preparado. Eu entreguei aqui para vocês algumas temáticas que já foram cobradas pela banca Sebrasp, mas se você quiser ter acesso a temas inéditos, exclusivos para essa banca Sebrasp, voltados para carreiras policiais, deixei embaixo aqui na descrição desse vídeo 5 temas inéditos para as carreiras policiais da banca Sebrasp e uma redação modelo com aula de redação modelo. Deixei embaixo aqui no link da descrição. Também deixei aqui embaixo o link para o meu curso de redação para carreiras policiais da banca Sebrasp. Todo passo a passo completo para você aprender a estudar a sua redação e alcançar notas de excelência na prova discursivas para esses concursos, para essa banca. E agradeço demais por você ter ficado aqui comigo até o final. Se inscreve se você ainda não está inscrito. Deixa o like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula.